Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que nós possamos seguir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos amar o Senhor de todo o nosso coração, poder, mente e força. Seja bem-vinda todos que estão entrando. Queridos, eu não sei porquê, mas eu não consigo ativar minha câmera para conversar com vocês. Deve ter algum jeito de fazer, mas eu não sei como fazer isso, certo? Por enquanto, por hora, a gente vai falar assim mesmo, sem a câmera, ok? Bom, hoje nós vamos fazer uma exegese, um comentário em Mateus capítulo 16. Por quê? Porque Mateus capítulo 16 ela dá a obra da grande comissão, certo? Da grande comissão. Mateus capítulo 16, verso 15 ao 20, diz assim: E disse-lhes, isso aqui é Jesus dizendo, no 14 diz assim: Finalmente apareceu aos 11, e estando eles assentados juntamente, e repreendeu-lhes a sua incredulidade e dureza de coração, porque por não haverem crido nos que o tinham visto ressuscitado, certo? Então os discípulos não queiram em Maria Madalena, enfim. E Jesus respondeu por causa, mesmo sendo apóstolos, eles não tinham crido no Salvador Jesus Cristo. Eu vou sempre lembrar durante a live que eu tô sem a minha câmera. Não sei porque o TikTok não tá deixando eu acessar a minha câmera nesse modo, certo? Mas nós vamos descobrir de alguma disso para as próximas lives. Me digam aí se vocês estão me ouvindo bem. Então a palavra de Deus diz o seguinte: quem quer e foi batizado será salvo, mas quem não quer será condenado. E aí ele dá os sinais daqueles que querem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e porão as mãos sobre os enfermos, enfim. Esta ordem de Jesus é para todos os que querem. Tanto é que aqui, logo após a ordem de Jesus, ele diz: quem quer e foi batizado será salvo, mas quem não quer será condenado. Aí você, o contraditório, poderia dizer:
Ah, mas isso ele tá falando sobre o batismo, não sobre o passo anterior. Só que aqui tu não tem como repartir as duas coisas porque tá no segmento do texto, certo? Tanto é que o texto diz assim no verso 20, olha, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido acima no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles tendo partido, pegaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e já confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Então, aqui nessa escritura são levantados dois problemas. Primeiro problema, o batismo é para a salvação. Segundo problema, a pregação do Evangelho é para somente os 12 ou líderes ou para toda a igreja. Então, vamos ver aqui no vídeo o que diz o vídeo. Mateus capítulo 20, verso 19 e 20, diz assim: portanto, ide, ensinar todas as nações, não batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que tenho vos mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deixa eu só fazer uma coisa para mim não me esquecer depois. Deixa eu botar aqui. Confesso. Bom, só para não me esquecer. Então, vamos voltar aqui no texto de 15a, diz assim, eu vou ler o texto, né? Em Atos capítulo 1, verso de número 8, diz assim, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
Eu pergunto, aqui Jesus, em alguma dessas escrituras, ele fala assim, não, somente os isso aqui é somente para os doces. É claro que ele sabe que são líderes, né? Claro que ele está falando com os doces, isso é claro no texto. Porém, a fala dele não restringe essa ordem aos outros, e sim fala para todos os que querem. Isso é para toda a igreja, certo? Porque se você é judeu e você quer Jesus, você da graça, certo? E aí o assunto não é assim, mas tem uma diferença entre lei e graça, no que você obedece ou não. Mas aqui para a salvação é o que você, qual é a lei que você está seguindo. No caso aqui você não está sem lei, mas você segue a lei de Cristo, certo? Ah, mas tchau, isso aqui é Bíblia, isso aqui não é assim que a gente entende, tal. Tem uma revelação moderna que explica isso aí, que é para os líderes e tal. Bom, se você está descredibilizando a Bíblia, então tem algum problema com a sua exegese, com a sua hermenêutica. Porque toda a base, toda escritura divinamente inspirada e útil para ensino, está lá em 1 Timóteo 3. Agora, tudo bem, se você quer descredibilizar a Bíblia, vamos chamar a revelação moderna. Doutrina e Convênios, capítulo 66, verso de número 5. Eis que em verdade eu tive, inclusive, se eu não me engano, é uma revelação dada de Joseph Smith, certo? Uma revelação dada à igreja por intermédio de Joseph Smith, o profeta. Vamos ver lá. Doutrina e Convênios 66, verso 5. Eis que em verdade eu te digo que é a minha vontade que proclames o meu evangelho da terra, de terra em terra, de cidade em cidade, sim, nas regiões circunvizinhas, onde ainda não tiver proclamado. Aí você pode dizer assim, ah, mas essa revelação aqui é para os elders, no cabeçalho da sessão. Ok, é para os elders, mas os elders, eles são líderes da igreja, mas nem todos os elders são líderes. Sacerdote na igreja é um cargo de liderança, porém, nem todos que são sacerdotes ou sumos sacerdotes ou sacerdotes de Melquisedeque são líderes de organizações. Isso é para a igreja evangélica, todos que são sacerdotes são líderes. Na igreja sul não é assim que funciona. Então, a gente não pode equivaler as coisas nesse assunto. Então, se aqui diz que é para todos os líderes, bom,
todos os membros da igreja qualificados de ter uma recomendação no templo, qualificados de terem o sacerdócio, são líderes. Tanto é que na reunião do sacerdócio geral, da conferência geral, todos esses homens acima de 18 anos tendo sacerdócio vão para essa reunião. Então, dizer assim, não, é só para os líderes, não. Todos os sacerdotes são sumos sacerdotes e sacerdotes de Melquisedeque, no caso os elders, né, são líderes, certo? Então, essa revelação do Senhor por intermédio de Joseph Smith são para todos os homens acima de 18 anos. Então, só que a gente tem uma base, certo? Agora, vamos ver o que é a pregação do Evangelho, certo? Aqui ele fala de Evangelho. Vamos ver se tem alguma dica. O plano de Deus para a salvação do homem se tornou possível pela expiação de Jesus Cristo. O Evangelho engloba todas as verdades ou leis eternas, os convênios e as ordenanças necessárias para que a humanidade possa voltar à presença de Deus. Deus restaurou a plenitude do Evangelho na Terra no século XIX, por intermédio de Joseph Smith, do profeta Joseph Smith. Então, este Evangelho foi pregado a todos. E como todos receberam, todos os santos, ou seja, todos os membros da igreja, têm o dever de pregar o Evangelho, certo? Então, esta ordem dada a Joseph de que não é somente os líderes, isso não é bem assim, certo? Não é bem assim. Deixa eu ver se eu consigo voltar a minha câmera. Aqui. Deixa eu ver. Não consigo. Então, eu quero dizer a vocês que eu vou continuar pregando o Evangelho, eu vou continuar dando mostrando o Evangelho. Eu sinto uma dor no coração em ter que desobedecer um líder, mas eu farei isso, certo? Que Deus abençoe todos e a todos. Que no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.